Olá, meus amores, bem-vindo a mais um vídeo nesse canal. E no vídeo de hoje vamos trazer 5 perrengues que passamos aqui em Portugal. Pois é, pessoal, foram alguns perrengues, alguns deles muito constrangedores, principalmente o último deles. Então, se você quer saber o que aconteceu, assista o vídeo até o final. Curte, compartilhe, comente e não deixe de se inscrever nesse canal. É isso. Bom, e o primeiro perrengue foi quando a gente chegou. Eu acho que era uns uma 15 semaninha, dias, uma né? semaninha depois, a gente botou os currículos e tal na internet, o LX como normal, né? E aí a gente foi chamado em Palmela para ser vendedor, né? E é um marketing muito grande, né? Na verdade, era dentro do supermercado. Aí a gente pensou que era numa loja, né? Exatamente. Geralmente eles falam assim, tem lá nos anúncios, vai aparecer. Trabalhar com marketing, trabalhar com revenda. Então a gente imaginou, pô, então a gente vai trabalhar ali num quiosquezinho, numa lojinha, vamos vender, ou enfim. E aí quando a gente chegou lá, tava o cara lá esperando pela gente, o cara todo arrumado, sempre de terno, de paletó, tudo muito chique, muito fino. E aí ele começou a explicar pra gente que na verdade era como se fosse uma empresa de multinível. Eu não sei se você já ouviu falar, principalmente no Brasil. Tipo pirâmide. É mais ou menos uma pirâmide. Tipo assim, não sei se vocês já ouviram falar, por exemplo, na polêmica Rinode, claro, todo mundo já ouviu falar disso aí. Mas era mais ou menos como se fosse isso. Só que, como a gente não chegou a participar, a gente não sabia se tinha que pagar alguma coisa para entrar ou não. Sei que a ideia era, ele tinha alguns perfumes lá, vários na verdade. Não é aqueles que ficam na frente do Shopping Colombo. Se você mora aqui, por exemplo, em Portugal, não é tipo aqueles que ficam lá. Mas era parecido, você ficava na frente da saída do shopping pra... Não, era dentro do supermercado. Então, era no supermercado, mas era perto da saída. Era perto da saída. E a gente pensou que quando a gente fosse lá, era dentro de uma loja. Exatamente, a gente achou que era sabe aqueles quiosques que ficam no meio, todo mundo sabe, em todo shopping tem aqueles quiosques que ficam no meio do shopping, onde você passa e tal, enfim. E aí ele explicou que tinha todo um plano de carreira, você tinha que fazer as suas vendas, e depois você ia conseguir montar a sua equipe, e até um dia chegar, por exemplo, no nível dele, que ele já estava montando as equipes dele, já estava ganhando milhares e milhões, enfim. Sei que a gente não... foi uma coisa que deixou a gente um pouco frustrado, né? Porque a gente imaginava que a gente já ia começar a trabalhar, estava tudo empolgado, mas que na verdade não era nada disso e a gente acabou se dando mal. E como é que funcionava, minha gente? Quando a gente chegou lá, a gente, como eu disse pra vocês, né, a gente pensou que era no quiosque. Era simplesmente, praticamente do lado de fora do supermercado, com uma barraquinha. Uma mesinha desse tamanho, cheio de perfume. E a gente ia tentar chamar o povo pra vender. Tinha que abordar as pessoas. Tinha que abordar as pessoas. E ele fez uma demonstração que quase ninguém queria. A gente ficou tipo... Agora sim, eu parei pra pensar, depois você parando pra pensar um pouco, tipo assim, se realmente tudo que ele explicou pra gente for verdade a respeito do plano de carreira, da porcentagem que você ganha, se você é um cara que tem lábio, que sabe vender, que consegue desenrolar, eu acho que dá até pra você tirar uma grana. Mas a gente é recém-chegado, pra pegar o primeiro emprego, não tinha experiência com isso, então, cara, não valia a pena. Foi por isso que a gente ficou um pouco frustrado. Agora, se a pessoa já tá aqui há um tempo, tal, tem experiência de venda e tudo, pode ser que seja bom pra você. Só que a gente ficou meio frustrado porque a gente pensou que era uma coisa e era totalmente outra. Exatamente. Tipo, nada a ver. Parecia aquelas bancadas vender celular, capa e película. Exatamente, quase isso. Tudo capa e película. E a gente ficou tipo, what the fuck? Né? Pronto, era isso. Bom, pessoal, um segundo perrengue que a gente passou por aqui em Portugal foi a respeito de um hotel que a gente havia olhado na internet, a gente estava procurando, a gente queria passar uma noite lá aqui em Lisboa, porque na época a gente ainda estava em Setúbal. Então a gente vinha a Lisboa, só que a gente queria, por exemplo, não ter que fazer toda essa viagem longa, então pra gente compensava pagar uma noite ali pra gente descansar e no outro dia ter o dia inteiro para aproveitar e procurar as coisas que a gente queria. Então, a gente olhou esse hotel, foi no Facebook, foi no Booking, sei lá onde foi. Foi no Booking. E aí a gente viu as fotos, o hotel todo bonito e tal, bem localizado no centro. Chiado. Exatamente, na baixa do Chiado. E a gente foi lá, eu não lembro mais o nome do hotel. A gente foi lá andando e a gente procurou e nada de encontrar esse hotel. E a gente começou a entrar nas ruas, tipo, eram uns becos meio esquisitos, mas a rua era bastante movimentada e tinha bastante de turista e tudo mais. Só que assim, a entrada do hotel era uma escada muito estreita, onde estava tipo muito escuro. E a gente tinha que subir, cara, parecia, sabe aquelas casas de filme abandonado de terror? A gente começava a subir as escadas ali, chegou lá em cima, tinha dois caras lá, dois galegos. Parecia que ia assaltar. Dois galegos muito estranhos, sabe aqueles vilão de filme gringo, europeu, que é bem branquinho, tudo tem cara de mal, pronto, era dois cabas disso.
E aí eles E a primeiro, gente- eles acharam que a gente era gringo, né? Ele já chegou falando inglês. Hello, can I help you? Aí vai lá já olhou pra mim assim. Nada. É. E aí, não, eu falei. Primeiro eu falei hello, né? Pela força de tipo, ele falou inglês, eu respondi em inglês, mas depois eu falei português e ele começou a responder em português também. E aí a gente começou a andar pelo A hotel. decoração macabra. Exatamente, parecia, Minha juro, gente, parecia uma se eu mansão do tivesse terror. foto aqui, eu não lembro. Muito esquisito. E aí depois, ainda assim, né, só pra não deixar passar batido, eu fui lá e fui perguntar pra ele quanto que era. Pra tu ver, o cara nem sabia quanto é que era. Ele foi perguntar como se fosse o patrão dele lá, o chefe, parecia mais chefe de tráfego. E aí ele começou a falar com o cara em inglês, tipo assim, perguntando quanto que era, quanto é que ele deveria cobrar, como se a gente E não os estivesse quartos entendendo. era praticamente aberto, né? Era, Exato. não tinha. E pra você ir pro banheiro, você passava pela sala, tipo. Era minha muito gente, esquisito, muito Foi esquisito. muito engraçado. Aí a gente, tá, gente, mas Tá dá uma bom, olhadinha. obrigado, eu só vim dar uma olhadinha, tá Foi, nunca bom. mais voltou. É. E aí depois nesse mesmo dia a gente conheceu o Celina, que é inclusive É um hotel, ótimo. um hostel que a gente recomenda muito para Esse é vocês ótimo. aqui, se você tá vindo para Portugal a passeio ou vai passar uns dias aqui, se hospeda lá que vai ser muito bacana. Isso aqui não é patrocinado, é lógico, a gente só tem 100 inscritos ainda, mas Celina, se você ver esse vídeo e quiser patrocinar a gente, fica aí. Bom, e o terceiro item, né? O terceiro perrengue, na verdade, que a gente passou foi o do nosso guarda-sol furtado. Simplesmente a gente foi pra praia, né? Acho que foi a de Passo d'Arco. E a gente tava na estação. E a gente deixou encostado ele Para tirar os pra bilhetes. tirar os bilhetes e tal. E a gente conversando, super distraído. E nisso foi muito rápido. Foi tudo muito rápido. Depois que a gente tirou os bilhetes, pagou e tal, tudo. Aí a gente pegou, saiu. E esqueceu o guarda-sol do lado da Esqueceu o máquina do bilhete. guarda-sol do lado da máquina do bilhete. Só que foi tudo Coisa de muito 2 minutos. rápido. Porque um comboio tinha acabado de descer. E desceu muita gente, É. né? Tinha saído muita gente. Então, foi muito rápido. Quando a gente passou na catraca e a gente conversando e tal, e a Adelino viu uma menina. Aí eu vi uma menina voltando, aí eu disse assim, com- eita porra, o guarda-sol da com o gente. guarda-sol. Aí ele, eita, o meu guarda-sol. Aí ele foi correndo lá e tudo. Quando a gente Simplesmente voltou, desapareceu. já era. Já fica aí a dica pra você. Não é porque você tá em um país de primeiro mundo que esse tipo de coisa não vai acontecer. Isso existe em qualquer lugar que você for. E ainda bem que foi o guarda-sol. Aí, resultado, a gente teve que comprar outro, Exatamente, foi um mais prejuízo. barato. Foi assim, um prejuízo. Então fiquem de olho, pessoal. Não deixe suas coisas em qualquer lugar. Fique sempre atento. Claro, vai ter pessoas que vão encontrar e que vão devolver ou que vão procurar algum responsável, deixar ali no achados e perdido. E isso muitas vezes acontece sim, mas não quer dizer que alguém possa ir lá e pegar. Isso pode acontecer em qualquer lugar do mundo. Então fica de olho nas suas coisas, por favor. E o próximo perrengue que a gente passou foi no dia que o Adelino perdeu o emprego. Não é que eu perdi o emprego, é Não, que eu que eu perdi perdi o emprego. uma Perdi entrevista a de um possível entrevista, emprego. Sim, uma oportunidade muito boa, como eu tinha falado, que era 2 folgas, o salário era um pouco a mais do ordenado mínimo na época, né? Exatamente. E foi tudo assim, tudo muito rápido, porque quando ele foi para essa entrevista, quando eu e ele foi, a gente pegou um autocarro e foi durante o intervalo dele, ou seja, tinha pouco tempo entre essa entrevista e ele voltar para casa para ir pro trabalho. Então, foi tudo muito rápido. A gente pegou um autocarro, era para ter pego um Uber, mas a gente pegou um autocarro e não deu tempo da gente simplesmente chegar lá e o cara super ligando, cadê vocês? É, porque aqui eles têm uma coisa de ser bastante pontual. Claro, não é todo Pontual. mundo, mas muitos deles gostam, tem essa coisa bem rígida Da de você pontualidade. chegar no horário, tudo marcado. E realmente, acabei atrasando por isso, porque a gente preferiu de ir por ônibus do que ir de Uber. Mas, cara, não foi culpa minha. Infelizmente, a gente depende de transporte para fazer esse tipo de coisa. Eu não me lembro se eu tinha deixado claro que eu iria no horário do intervalo do meu trabalho. Talvez se eu tivesse... Foi no horário do intervalo do trabalho. E aí E talvez... nesse dia choveu, nesse dia eu chorei, ele chorou, e aí foi Exatamente. tudo assim pra dar errado, mas é aquele errado que hoje deu super certo, que É a o gente que- hoje agradece. Deus escreve certo por linhas tortas, porque talvez se eu tivesse ficado naquele emprego, tivesse conseguido, eu ouvi falar depois por uma amiga que também ia trabalhar com esse rapaz, que o café nem chegou a abrir, então provavelmente eu estaria desempregado e não iria estar trabalhando, sei lá, nas condições que eu trabalho hoje, que graças a Deus consegue suprir tudo que a gente precisa. Bom, pessoal, e agora o tão esperado momento, o pior perrengue que a gente já passou por aqui, que foi uma situação muito engraçada e constrangedora ao mesmo tempo. Foi o seguinte, a gente queria fazer a troca da nossa morada fiscal, que até então estava registrada no Brasil, e a gente tinha que mudar aqui para Portugal.
Então a gente fez um agendamento para que a gente fosse até Palmela, que é uma cidade que fica do outro lado, na margem do rio, e a gente teve que ir de comboio até lá logo cedo. Resumindo, a gente chegou lá, não conseguiu fazer, precisávamos voltar para casa e a gente voltou para a estação andando para que a gente pudesse pegar o comboio e voltar para Lisboa. Chegando na estação, quando a gente foi carregar os passos, em vez de a gente já ter, na hora que a gente foi vir, ter botado logo a ida e a volta, a gente só botou a ida e deixou para botar a volta lá. Exatamente. Então, depois que a gente chegou na estação, eu percebi que não tinha mais nem um centavo na minha carteira. Era tipo assim, era como se a passagem fosse, sei lá, acho que era 2 euros. Não, era 2 não, acho que era 4,50. E eu só tinha 4 euros. Não, vale lembrar, minha gente, a gente tava com dinheiro no cartão. Exatamente. E a máquina lá não estava passando não tava cartão. passando cartão, só passava dinheiro espécie ou moeda. E a gente tava com cartão, que a gente pensou que ia conseguir passar no cartão, né? E aí a gente chegou na estação, só que geralmente as estações tem esse para você fazer a recarga automática, ou você vai no guichê, onde geralmente tem um funcionário para fazer a recarga para você. Só que os guichês não estavam. Os guichês estavam tudo fechado, é uma cidade muito pequena, e tipo, lá não tem muito movimento, enfim, tava tudo fechado. E aí a gente precisava arrumar 50 centavos para poder voltar para casa. O que eu pensei? Vamos ter que pedir dinheiro para alguém. Peraí. E aí, meu orgulho no peito. Ela disse, rapaz, tu vai pedir dinheiro pra quê? Eu disse, ué, a gente vai ficar aqui presa. Eu disse, vamos voltar, porque tem como você não pagar, né, que é o errado. Mas aí se os ali pegar, o segurança ali pegar... É o pessoal que vem conferir se o seu vale tá pago. Você leva uma multa muito a mais, tipo de 2 para 60, de 2 para 30, né? Exatamente. Então, Carol, pra vocês não dizer, foi o seguinte, a gente acabou voltando pra Lisboa realmente de uma forma ilegal. Eu acho que foi só a minha, não foi? A tua eu consegui pagar. Eu consegui pagar a dela e na verdade faltou 50 cêntimos só pra minha. E aí eu tive que viajar na ilegalidade, lá morrendo de medo aqui, ó, trancado. Só que antes disso, eu cheguei eu tinha uma senhora na estação e eu fui perguntar se ela tinha 50 centavos. Perguntei mesmo, porque tipo, eu não queria, juro por Deus, eu não queria viajar sem pagar o meu vale. E eu fui lá e eu disse, não, eu só preciso de 50 centavos. E ela não. E o comboio já tava chegando lá, Rafaela, vamos embora. E aí... E a gente correndo. Correndo. E resumindo, a gente veio de Palmela até Setúbal e eu não paguei a passagem. Então fica aí... Aí quando chegou aqui, a gente conseguiu passar no cartão. No cartão, exatamente. Pronto, e aí chegando aqui em Lisboa, depois eu consegui fazer a recarga, enfim. A gente conseguiu usar o cartão, mas foi isso que aconteceu. A gente teve que pedir dinheiro ao povo na rua e não foi dessa vez. Mas no final deu tudo certo. Então é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado desses perrengues que a gente passou. Pois é. Fica aí de lição e de lembrança, né? Pois porque os primeiros a gente nunca esquece. E que venham mais aí. Ainda vão ter muitos que a gente vai passar. E qualquer história engraçada a gente vem aqui para contar para vocês. Pra contar pra vocês. Então, curte, compartilhe, comente. Não deixe de se inscrever nesse canal e até a próxima. Valeu, um abraço, beijo para você.